Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre outro sistema que oscila, o pêndulo simples. A gente vai ver que a equação de movimento exata não corresponde ao movimento harmônico simples, mas a gente vai fazer uma aproximação chamada de aproximação de pequenos ângulos ou pequenas oscilações, e aí a gente vai chegar na equação do movimento harmônico simples. Então vamos começar com um pêndulo. O nosso pêndulo simples vai ser uma partícula de massa m amarrada em um fio. Esse fio aqui a gente vai chamar de fio ideal. Então, para a gente, o fio ideal é um fio inextensível, ele não estica, não encolhe, e a massa dele é desprezível comparada com a massa da bolinha. Poderia ser também uma haste rígida, desde que a massa dela também seja desprezível comparado com a massa da bolinha. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ. Bem importante, a orientação do meu θ, o sentido que ele aumenta. Aqui ele vale 0 e ele aumenta neste sentido, anti-horário. Vou orientar um eixo Z saindo da tela, não importa, se alguém quiser pode orientar entrando na tela. E eu vou chamar esse ponto de contato de O. Esse fio tem comprimento L e agora a gente tem todas as variáveis que a gente precisa no problema. Eu quero descrever o movimento dessa partícula em função do tempo. Então, preciso escrever a segunda lei de Newton e resolver ela. Essa partícula vai traçar uma trajetória circular aqui, desde que esse fio seja ideal, inextensível. Então, vamos usar a segunda lei de Newton para rotações, vai ficar muito mais fácil. Vamos usar o que a gente aprendeu na primeira parte do curso. Notem o seguinte, eu vou pegar essa partícula, tirar do equilíbrio, que é a linha vertical, obviamente aqui tem gravidade, e eu vou soltar ela ou empurrar ela, mas com um movimento restrito a esse plano. E o movimento da partícula vai ficar restrito a esse plano. Por quê? Porque as únicas forças atuando na partícula vão ser a força da gravidade, que está nesse plano, força-peso, e a força ao longo do fio, vamos chamar de tração, também está ao longo do plano. Então, o movimento da partícula vai ficar no plano, não tem como sair do plano. E eu vou chamar esse plano de plano da tela. Como o movimento está no plano, as forças sobre a partícula estão no plano, os torques estão fora do plano, então estão ao longo do eixo Z. Então, torque externo sobre o sistema é a bolinha, é igual a algum número ao longo de Z, vezes versor K. Esse torque calculado em relação ao ponto O. Já a gente vai abolir esse índice aqui para não carregar a notação. O momento angular dessa partícula em relação ao ponto O, vejam novamente o vídeo sobre o momento angular, e eu vou poder escrever ele assim. Momento de inércia em relação ao eixo que está passando por O, vezes vetor ômega. Então, nesse caso particular, essa bolinha, calculado o momento angular em relação a esse ponto, e a bolinha no plano, o momento angular tem a mesma direção do ômega, caso particular. E aí a equação de movimento geral, que a gente viu que vale sempre, é essa. dl dt igual a resultante do torque externo. E, derivando esse objeto aqui, eu tenho dl dt igual I vezes alfa, vetor. Então, essa equação aqui de baixo vai ficar torque externo, vetor, igual a I alfa, vetor. O torque externo está na direção Z, o alfa também está na direção Z. Observa que o ômega está na direção perpendicular ao plano do quadro, então o alfa também vai estar nessa direção. Tudo na direção Z, vou escrever simplesmente assim. Torque externo em Z igual a I vezes alfa, onde vetor alfa é alfa K.
Então vamos lá. Torque externo, direção Z, em relação a esse ponto O. Essa força do fio sobre a bolinha não realiza torque em relação a esse ponto. Não tem braço de alavanca, então não contribui. A força peso contribui. Então, magnitude da força peso. O braço de alavanca é essa distância aqui. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, L seno θ. E aí a direção. A força-peso quer torcer o sistema em relação a esse eixo neste sentido. Então o torque está entrando no quadro, sinal de menos, com essa orientação de eixo. Igual a I vezes alfa. Eu vou escrever esse alfa como a derivada segunda do ângulo em relação ao tempo. Vou passar tudo para um lado só. Eu fico com d2θ dt2. Vou dividir tudo por momento de inércia. Mais mgl sobre I seno θ igual a zero. Momento de inércia de uma partícula em relação a esse ponto é massa da partícula, raio de giração ao quadrado. Então, é ml ao quadrado. Então, jogando isso aqui, o m cancela, uma potência do L vai cancelar e eu vou ficar com essa equação. Essa é a equação de movimento desse sistema. Vou usar essa notação. Derivada segunda no tempo é 2 pontinhos. Derivada primeira é 1 pontinho. Então, θ 2 pontos, mais G sobre L, seno θ igual a zero. E aí vem a pergunta, essa equação de movimento corresponde ao movimento harmônico simples? Lembra que no último vídeo a gente viu o que é movimento harmônico simples, todo movimento descrito por essa equação aqui. Psi, 2 pontos, derivada segunda em relação ao tempo, mais uma constante positiva, vezes o próprio psi, igual a zero. Não é o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma derivada segunda no tempo, aqui eu tenho uma constante positiva, aqui eu tenho sinal de mais, está tudo ok, só que aqui eu não tenho mais θ, eu tenho seno de θ. Então isso aqui não é MHS. O que a gente vai fazer daqui a pouquinho é uma aproximação de modo que a gente consiga escrever isso aqui como um movimento harmônico simples, naquela aproximação. Antes de fazer isso, eu quero comentar um detalhe bem importante. Eu quero comentar um erro muito comum que acontece. Então, na hora de resolver o pêndulo simples, se ao invés de eu colocar o pêndulo para a direita do equilíbrio, eu colocar ele para a esquerda. Então, normalmente as pessoas fazem assim. Colocam ele assim, e aí o ângulo θ é esse ângulo aqui. Só que ele está crescendo agora no sentido oposto. Esse aqui é o sentido em que o θ aumenta. Vamos chamar assim, sentido que θ aumenta. Ok, pode fazer. Qualquer um pode fazer o desenho como quiser. O torque em relação ao ponto O continua estando no eixo Z. O eixo Z eu orientei dessa maneira. Então, torque externo em relação a Z só vai ter o torque da força-peso, que está apontando para baixo. A magnitude mg e o braço de alavanca L seno θ. Agora o sinal. Essa força-peso que está apontando para baixo está torcendo o sistema em relação ao ponto O neste sentido. Então, pela regra da mão direita, o torque está saindo do plano da tela ao longo de Z. Então, agora ficou mais. Ok. E aí a gente vai colocar assim, igual a I alfa, o d2θ
dt2, como a gente fez aqui. Só que olhem o seguinte, aqui a equação de movimento ficou menos mgl seno θ igual a I d2θ dt2. E aqui ela ficou mais mgl seno θ igual a I d2θ dt2. Parece uma pequena diferença, só tem um sinal trocado aqui. Mas, em tratando-se de equações diferenciais, um sinal trocado é provavelmente a coisa que mais vai alterar a solução. Então, esse sinal trocado aqui vai dar uma solução completamente distinta dessa daqui. Mas o sistema é o mesmo, a solução não pode ser distinta. Então, tem algo errado, e o erro está aqui. Então, já vamos adiantar, isso aqui está errado. Aonde que está o erro? Bom, o problema está nesse d2θ dt2, no sinal dele. Vamos olhar para a aceleração, vetor alfa. Esse vetor alfa, vamos escrever ele assim inicialmente. d2θ dt2 em k. Olhem o sinal, o sentido dele. Vamos supor que a bolinha está indo nesse sentido, está subindo, o pêndulo está levantando, o θ está aumentando. Pela regra da mão direita, quando a partícula faz esse movimento, pega os 4 dedos da mão direita, circula o movimento, polegar entrando na tela. Então a velocidade angular está entrando na tela. Só que a bolinha vai ficando cada vez mais lenta. Então a velocidade angular que entra na tela está ficando cada vez menor. Isso significa que tem aceleração saindo da tela, tá encolhendo aquela velocidade angular. Então o alfa está saindo da tela. Vamos colocar assim, nesse desenho aqui, o vetor alfa está assim. Ou seja, vetor alfa é igual a algum número positivo, vamos chamar de módulo de alfa, vezes k. Positivo vezes k. Mas, olhem isso aqui. d2θ dt2 eu posso escrever assim. d dt, dθ dt, aí vezes k. dθ dt é a taxa de variação do ângulo em função do tempo. Orientei o ângulo aumentando nesse sentido. Quando a bolinha vai subindo, o ângulo está aumentando. Essa taxa aqui é positiva, esse parênteses. Só que ela é positiva, mas está aumentando cada vez menos. Cada vez ela fica menor. Então, a variação dessa taxa é negativa. Então, nessa foto, todo esse número, essa derivada segunda, é menor que zero. Opa, então tem uma coisa inconsistente. Eu estou dizendo que o alfa sai do plano da tela, nessa orientação. Isso é verdade, a gente usou a regra da mão direita. Mas quando eu escrevi dessa maneira, eu estou pegando um alfa que está entrando no plano da tela. Então, falta um sinal aqui. Então, esse sinal que está faltando é porque a gente inverteu o sentido de aumento do θ. Por isso que o padrão sempre é colocar o θ aumentando no sentido anti-horário. Então, faltou esse sinal aqui, portanto, falta um sinal aqui. Agora sim, agora essa equação aqui é idêntica a essa equação aqui. Para evitar esse tipo de problema, mais fácil, coloca o pêndulo do lado direito. Aí não precisa pensar muito, as coisas saem mais automático, certo? Bom, a gente quer a solução dessa equação aqui. Essa é uma equação diferencial chamada de não linear. Em geral, a solução dessa equação é bem complicada. Então, a gente quer fazer alguma aproximação. E como a gente viu, não é movimento harmônico simples. A aproximação que a gente vai fazer é a chamada aproximação de pequenos ângulos. Então, a primeira coisa, eu vou pegar esse seno θ e expandir em série de Taylor, em torno de θ igual a zero. Então, estou pensando em pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio, um ângulo pequeno. Lembrem que o ângulo é sempre em radianos. Então, a expansão em série de Taylor em torno de zero para o seno θ. É seno θ igual θ menos θ ao cubo
sobre 3 fatorial, mais θ na quinta sobre 5 fatorial, menos θ na sétima sobre 7 fatorial, todos os termos ímpares. Eu vou truncar essa série, como a gente fez lá no vídeo sobre série de Taylor. Aonde que eu vou truncar? Quando o ângulo é muito pequeno, tem pequenas oscilações, esse θ é muito pequeno, ele é em radiano. 1 radiano é 57 graus. Eu quero θ muito menor que 1 radiano, muito menor que cerca de 56, 57 graus. Estou falando 10 até 15 graus no máximo. Então esse termo é muito menor que 1. Um número muito menor que 1 ao cubo ficou muito menor. Então esse termo é desprezível comparado a esse. Na quinta, esse é desprezível comparado a esse. E assim por diante. Então todos esses aqui são desprezíveis. Então a gente vai truncar a série aqui. Truncar a série aqui é a nossa aproximação de pequenos ângulos. Corresponde a essa aproximação. Pequenos ângulos ou pequenas oscilações. Fazendo essa aproximação, seno θ, vou considerar aproximadamente θ. Lembrando que o θ é em radianos, coloquem na calculadora, vocês vão verificar que isso aqui é uma excelente aproximação. E vou jogar nessa equação diferencial que eu quero resolver. Então, onde tem seno θ, vai ficar θ. Então, voltando para a equação diferencial, eu tenho derivada segunda do ângulo em relação ao tempo, mais gravidade sobre o comprimento do pêndulo, θ igual a zero. Agora eu comparo essa equação com essa equação aqui. É a mesma equação. Cuidado com os sinais. Então vamos ver, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho um número positivo. Então é a mesma equação. Isso aqui é movimento harmônico simples. Com frequência natural, o nosso ômega zero. Lembra que ômega zero ao quadrado é o número que está na frente dessa variável. Então, ômega zero é raiz de G sobre L. Tudo que a gente viu no vídeo sobre a solução do movimento harmônico simples vale para essa equação aqui. É a mesma equação. Então, essa é a frequência natural. O período é 2π sobre ômega zero. Portanto, o período, tempo gasto para aquele pêndulo fazer uma oscilação completa e voltar, é 2π raiz de L sobre G. Observem que esse período e também a frequência independe da massa do pêndulo, só depende da gravidade e do comprimento. Então, todos os pêndulos simples de mesmo comprimento, independente da massa que tem lá na ponta dele, eles vão ter o mesmo período de oscilação. A solução geral, a gente viu no vídeo sobre solução do MHS, é θ de t igual. Tem mais de uma maneira de escrever. Uma das maneiras é uma constante cosseno de ômega zero t mais outra constante seno de ômega zero t. Ômega zero dado por essa expressão. Outra possibilidade, outra constante, cosseno ômega zero t mais uma constante, vamos chamar de delta1, ou ainda uma constante seno de ômega zero t mais delta2. As três são equivalentes, onde as duas constantes em cada uma das soluções são determinadas usando as condições iniciais. Cuidado agora, por exemplo, no caso do sistema massa-mola, essa amplitude tinha dimensão de distância. No caso do pêndulo, a dimensão dessa amplitude, lembrando que a amplitude é um módulo de A, tem que ter a mesma dimensão do θ, que é adimensional, ou radianos.
Então, para encerrar, vamos fazer uma consideração aqui. Observem que essa aqui é a solução para o caso aproximado. É a aproximação de pequenos ângulos ou pequenas oscilações, ou também a gente pode chamar de aproximação linear. Eu escrevi esse seno em termos de uma reta, a reta θ, linear. A pergunta é, será que o período de uma oscilação de acordo com a solução exata é maior, menor ou igual ao período que a gente obteve nessa aproximação de pequenos ângulos? Está aqui a pergunta. É fácil de responder essa pergunta olhando para a aceleração. Aqui está a aproximação linear. A aceleração angular é o θ, 2 pontos. Então, vou pegar o módulo dessa aceleração, módulo de θ, 2 pontos. Vou colocar esse índice aqui, só para deixar claro que é aproximação linear, pequenos ângulos. Quanto vale essa aceleração? Em módulo, passo esse termo para o outro lado, tomo o módulo, é G sobre L, módulo de θ, linear, certo? Agora eu quero o módulo da aceleração, no caso não linear. Então eu vou pegar essa equação aqui, a exata. Então a aceleração é menos G sobre L seno θ, e eu quero só o módulo. Então vai ficar G sobre L, módulo de seno θ, no caso não linear. Agora tem um resultado que pode ser mostrado, a gente não vai mostrar aqui, não é tão trivial, mas dá para mostrar que módulo de seno de um ângulo é sempre menor ou igual que o módulo desse ângulo, onde a igualdade vale para θ igual a zero. Θ diferente de zero, eu sempre tenho o sinal de menor. Então, o que esse resultado está dizendo para a gente? Que, exceto na posição de equilíbrio, a aceleração, no caso não linear, é sempre menor que a aceleração na aproximação linear. Portanto, se a aceleração, no caso exato, o não linear, é sempre menor que a aceleração na aproximação linear, dadas as mesmas condições iniciais, o pêndulo, no caso exato, vai estar sempre mais devagar que o pêndulo no caso linear, no caso aproximado. Portanto, o período vai ser maior. Então, período, caso exato, maior que o período na aproximação linear. Outro detalhe que dá para ver aqui. Lembrem que o período, no caso linear, é 2π raiz do comprimento do pêndulo sobre a aceleração da gravidade. Notem que o período nessa aproximação não depende da amplitude do movimento. Todos os pêndulos de mesmo comprimento nessa aproximação têm o mesmo período, independente da amplitude. A gente não vai mostrar, mas o pêndulo, no caso exato, tem seu período dependente da amplitude. E quanto maior a amplitude, maior o período. Dá para ver mais ou menos assim. Vamos pegar um caso limite, a maior amplitude que a gente pode imaginar. A bolinha do pêndulo está lá em cima. Aí ele sofre uma pequena perturbação, aí ele começa a se deslocar para algum dos lados. Então ele sofreu a perturbação e começou a se deslocar. Mas a velocidade dele é extremamente pequena no começo. Então ele demora muito tempo para sair do lugar. E esse tempo já está contando para o período. Está muito devagar, e vai aumentando a velocidade. Quando ele chegar lá embaixo, ele vai ter a velocidade máxima. E aí vai subindo e vai perdendo velocidade de novo. Bem devagar.
ele vai chegando aqui em cima extremamente devagar, já passou uma eternidade de tempo, até chegar aqui em cima. Aí ele para muito devagar, inverte o movimento, muito devagar de novo, mais uma eternidade, até chegar aqui embaixo rápido e começar a subir. E vai parando muito devagar, até completar um ciclo inteiro. Passou muito tempo, então o período desse ciclo ir e voltar é muito grande. Quando ele sai com velocidade tendendo a zero aqui de cima, esse período tende a infinito. Então aqui dá para ver como o período depende da amplitude do movimento. Então tá, pessoal, nesse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente faz uma complicação. A gente considera o pêndulo físico, o pêndulo composto. Então a gente não vai mais fazer essa aproximação de fio ideal, por exemplo. A gente vai pegar um corpo qualquer e colocar ele para oscilar. Certo? Então até lá.